Outra questão interessante é pensar na possibilidade de recuperação do aposentado por invalidez. Será que existe a possibilidade dele se recuperar, dele voltar a exercer a atividade laborativa com o avanço da medicina? A legislação, então, ela determina que se o retorno do aposentado por invalidez, que era um trabalhador, que era um empregado na época da aposentadoria, acontecer num período de até 5 anos, o que acontece é que esse benefício ele vai cessar de imediato, porque esse aposentado ele terá direito a retornar à sua atividade laborativa junto à empresa. Sendo nesse período de até 5 anos para os demais segurados, a previsão é no sentido de que esse segurado ele vai ter direito a tantos meses de benefícios quanto o tempo que ele ficou em benefício, quanto ao tempo que ele ficou recebendo a aposentadoria por invalidez. Tantos meses quantos ele recebeu a aposentadoria, ou anos, que ele recebeu a aposentadoria por invalidez. Se a recuperação ela for em um período posterior a 5 anos, depois de 5 anos em benefício, o aposentado volta a ter capacidade laborativa, existe uma tabela progressiva, em que se prevê a seguinte forma: durante os próximos 6 meses, ele segue recebendo o valor total do benefício. Nos próximos 6 meses, posteriores a esses primeiros 6 meses, o aposentado vai receber apenas 50% do valor do benefício. Nos seguintes 6 meses, ele vai receber menos 75% do valor do benefício. E assim, após 18 meses, o benefício ele vai cessar por completo. Uma questão bastante curiosa dentro dessa questão da capacidade laborativa e da recuperação da capacidade laborativa diz respeito à possibilidade de um aposentado por invalidez também exercer um mandato eletivo. Ou seja, será que um aposentado por invalidez pode ser vereador, prefeito, governador, deputado? E assim, será que existe a possibilidade dele acumular uma aposentadoria por invalidez com o subsídio garantido por esse mandato eletivo? A questão é bem complexa e temos julgados nos dois sentidos. Existe um julgado de 2007, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que determina que não existe essa possibilidade de cumulação, porque, como eu disse para vocês, a aposentadoria por invalidez seria uma aposentadoria substitutiva de renda, e assim não teria justificativa para a manutenção do benefício. Entretanto, num julgado também do Superior Tribunal de Justiça de 2013, foi garantido o direito dessa acumulação mediante a justificativa de que as verbas na aposentadoria e o subsídio elas teriam natureza distinta. Entretanto, não se pode dizer que já existe uma manifestação definitiva sobre essa temática. Outra questão que também acaba aparecendo diz respeito à situação da empresa, como fica o empregado que se aposentou por invalidez em relação à empresa. A primeira informação importante é que não existe aí uma extinção do contrato de trabalho e que, se recuperando, teria então aquele empregado aposentado direito ao retorno ao trabalho. Mas será então que a empresa não tem nem a possibilidade de fechar? Para fechar a empresa, ela tem que então extinguir esses contratos de trabalho todos, ela teria que ter uma regulamentação toda para conseguir fechar a empresa. Como é que fica a situação desses empregados que estão aposentados por invalidez e talvez algum dia venham a se recuperar? A jurisprudência tem decidido de que passa então a responsabilidade da empresa para os sócios, para os representantes legais dessa empresa em caso de recuperação desse segurado aposentado por invalidez. Ainda é necessário perguntar ou pensar um pouco sobre a questão processual, que se trata da vinculação ou não vinculação do Poder Judiciário e do órgão administrativo, que é o INSS. Ou melhor, perguntando, será que o INSS ele está vinculado a uma decisão judicial
ou ele pode, passado algum tempo, revisar essa decisão judicial e ele mesmo administrativamente, então, modificar e cancelar um benefício que talvez tenha sido concedido na via judicial. Existe divergência doutrinária e jurisprudencial sobre essa situação. Há aqueles que defendem a paridade das formas. Então, se o benefício foi concedido na via judicial, somente na via judicial para esse benefício ser cancelado. Mas então o benefício seria de eterno e o INSS teria que entrar com um pedido de revisão judicial para conseguir cancelar um benefício por incapacidade que já está acontecendo e que a pessoa já não tem mais a necessidade. Outra possibilidade seria a questão ou a possibilidade do INSS administrativamente cancelar esse benefício. Só que nesses casos seria necessário conceder o direito de contraditório e ampla defesa para aquele segurado. Resumindo, vamos pensar o seguinte: duas situações. Ou o posicionamento de que é necessário revisar judicialmente o benefício concedido na via judicial, o INSS ele tem que propor uma ação para conseguir cancelar esse benefício, ou ele pode fazer isso administrativamente, mas tem que fazer isso garantindo um contraditório e ampla defesa. Essa segunda corrente ela tem uma tendência forte, porque se o INSS tivesse que entrar com ações na justiça para revisar benefícios que foram cancelados administrativamente todas as vezes, seria extremamente custoso e extremamente problemático para o Estado. Terminando, então, o assunto aposentadoria por invalidez, vem o tema auxílio-doença. Tratar do auxílio-doença é próximo de tratar a aposentadoria por invalidez porque várias questões são comuns, mas algumas diferenças para entender quando é necessário uma aposentadoria por invalidez ou quando é necessário a garantia do auxílio-doença. Aqui, novamente, pergunta quem tem direito? Todos os segurados. Qual o risco coberto? Novamente, no artigo 201, inciso 1º, está lá previsto cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada. Então, presente o risco social, presente a contingência doença, a Previdência Social vai garantir um benefício para os seus segurados. Quando que é garantida o auxílio-doença para os segurados? É preciso, lá na aposentadoria por invalidez, se perguntava, é uma doença permanente, é uma incapacidade permanente? E aqui se pergunta, é uma incapacidade temporária ou definitiva? Existe a possibilidade de recuperação? E se questiona ainda, essa possibilidade de recuperação, ela vai possibilitar a recuperação para todas as atividades ou apenas para atividades habituais? E mais do que isso, existe uma incapacidade para todas as atividades ou apenas para a atividade habitual? É mais complicado pensar no auxílio-doença porque tem várias situações que envolvem. Então, com isso, é melhor pensar em alguns exemplos para que se tenha uma visão melhor do benefício. Primeiro, vamos pensar em uma pessoa que exerce apenas uma atividade laborativa, tem apenas uma atividade habitual. Então, se chegamos à conclusão que ela tem uma incapacidade permanente, que não vai se recuperar, e que é uma incapacidade total, não tem total substancial, que ela não vai conseguir exercer nenhuma outra atividade laborativa, já vimos anteriormente que será concedido aposentadoria por invalidez. Agora, se exerce apenas uma atividade, mas a pessoa ficou incapaz de forma definitiva e permanente para uma atividade laborativa, mas existe a possibilidade de recuperação para outra atividade laborativa que tenha aquilo que nós falamos anteriormente, que é a equivalência social, né, requisitos, questões culturais, questões sociais, econômicas, esse mesmo nível idade, experiência, nível de escolaridade, existe a possibilidade de reabilitação. Então, a pessoa pode ficar um tempo em auxílio-doença, ser reabilitada e passar a exercer depois uma nova atividade laborativa, parando então de receber
o auxílio-doença. Agora, nos casos em que existe mais de uma atividade laborativa, um médico, por exemplo, pode ser ao mesmo tempo médico, cirurgião e ao mesmo tempo dar aulas. Será que se acontece um infortúnio, ele, por exemplo, fica com algum tipo de lesão nos membros superiores e que impossibilita as cirurgias em si, mas que ele pode continuar dando aulas teóricas, será que vai existir, então, a possibilidade de um benefício? A primeira informação é que sempre que existe uma pessoa tendo uma atividade laborativa, ela nunca vai receber aposentadoria por invalidez. O que existe é uma alternativa que é a seguinte: quando a pessoa ela está no sistema vinculada e vertendo contribuições por causa do exercício de duas atividades, como no caso do médico cirurgião, como médico cirurgião e como professor, ele então tem ele contribui por causa de dois tipos de atividade. Se ele ficar incapaz para um tipo de atividade, ele terá a possibilidade de receber auxílio-doença em relação àquela atividade em que ele está afastado. E em relação a outra atividade, ele vai continuar recebendo, ele vai continuar trabalhando e por isso vai continuar exercendo a sua atividade normalmente. Mas também tem casos onde a pessoa exerce mais de uma atividade e fica incapaz para o trabalho para as duas atividades, né? Foi lá e quebrou uma perna, teve um acidente, está em cima de uma cama e não vai poder exercer nenhum tipo de atividade. O que vai acontecer nesses casos? Ele vai entrar em auxílio-doença e após o retorno da sua capacidade laborativa, volta a exercer o seu trabalho e volta então a prover o seu próprio sustento. É interessante pensar sempre o seguinte: olha, eu tenho, por exemplo, um estivador que sofre uma lesão na coluna e é uma lesão que é uma lesão definitiva, que não tem possibilidade de tratamento, mas que a pessoa pode ser reabilitada para algum outro tipo de trabalho. Pode, por exemplo, fazer algum curso de informática, exercer atividades administrativas. Nesse caso, vai ser possível, então, o auxílio-doença com uma reabilitação e, posteriormente, então, a desvinculação da necessidade desse benefício por parte da Previdência e, então, o segurado volta a prover o seu próprio sustento. Em relação à pré-existência de doenças incapacitantes, aqui novamente existe aquela questão já tratada anteriormente. Se a incapacidade ela é anterior à vinculação ao sistema, não existe a possibilidade de concessão do benefício. Só que, se apesar de ter uma doença pré-existente, a incapacidade ela só ocorreu depois da inclusão no sistema, depois da vinculação no sistema, foi o agravamento que gerou a incapacidade. A pessoa era portadora de uma hepatite, por exemplo, que não gerava nenhum tipo de incapacidade. Mas com o passar do tempo, ela estava trabalhando e o agravamento gerou essa incapacidade. Ela terá, então, direito ao recebimento do benefício. A carência, como tratado anteriormente, também é de 12 contribuições, tendo a possibilidade também, como anteriormente, de dispensa no caso dos acidentes de qualquer natureza e das enfermidades previstas lá no artigo 151, como dito na aposentadoria por invalidez. As questões relativas ao termo inicial eu também não vou me repetir, pois são as mesmas em relação à aposentadoria por invalidez. Tratando, então, da aposentadoria por invalidez, do auxílio à doença e agora é necessário tratar do auxílio acidente. Eu quero só fazer uma ressalva. O INSS e alguns doutrinadores falam em auxílio-doença acidentário, que é aquele auxílio-doença que foi gerado por um acidente, e auxílio-acidente. O auxílio-acidente é distinto do auxílio-doença acidentário. Por quê? Porque o auxílio-acidente, ele, em vez de ser substitutivo de renda, ele é complementar da renda, como veremos agora. Quem tem direito a esse auxílio-acidente? São os empregados, o trabalhador avulso, o segurado especial e o empregado doméstico. O risco social é aquele
previsto, né, de forma mais abrangente na Constituição, doença e incapacidade, então a partir daí se pode fazer a interpretação, mas o risco coberto é essa lesão que foi gerada por um acidente. Como que se pode pensar nesse benefício? Se pensa da seguinte forma: nós temos um auxílio acidente que é complementar à renda porque ocorreu um acidente de qualquer natureza que gerou uma sequela e esta sequela gerou uma diminuição da capacidade laborativa. Ou seja, o segurado sofreu um acidente e esse acidente gerou uma situação em que a sua capacidade laborativa não é mais a mesma como era anteriormente. A capacidade laborativa agora ela foi diminuída. Para exemplificar, podemos pensar no caso de um professor, uma professora de violão, que sofre um acidente. Ela sofre um acidente e em um primeiro momento vai ficar incapacitada para o trabalho. Ela dá aula de violão em uma escola, enfim, e nesse primeiro momento ela não vai poder, então, exercer a sua atividade laborativa, por isso incapaz para o trabalho, poderá então receber o auxílio-doença. Quando essa enfermidade passar, quando ela estiver recuperada, ela talvez tenha ficado com algum tipo de sequela nos dedos da mão, por exemplo. Mas essa sequela não foi tão grave a ponto de impossibilitar completamente. Gera um nível de prejuízo, gera uma sequela que gera algum tipo de prejuízo, uma diminuição dessa capacidade laborativa, mas não tão grande assim. O auxílio acidente vai vir então para complementar essa renda, para auxiliar por causa, talvez o número de aulas que ela passe a dar seja menor, então vai complementar essa renda no momento em que ela voltar a exercer as suas atividades, vai receber o seu valor normal do mês e vai receber mais esse complemento por parte da Previdência, que é chamado auxílio acidente. Agora é interessante pensar que se eu estivesse falando de um professor de piano, por exemplo, e não fosse uma lesão no dedo da mão, fosse uma lesão no dedo do pé, será que teria ou não teria uma incapacidade? Um professor de violão, sendo um dedo do pé, não vai gerar essa diminuição da capacidade laborativa. E por isso, então, não vai ter uma sequela que possibilite esse auxílio acidente. Então, nesse caso, não será garantido esse benefício complementar. O auxílio acidente, ele é um benefício que ele independe de carência, ou seja, não precisa de um número mínimo de contribuições por parte do segurado para que se tenha direito ao pagamento do benefício. Um questionamento que aparece do auxílio acidente é sobre a possibilidade ou não de cumulação com outro benefício. Eu disse para vocês que o auxílio acidente ele é complementar à renda, então a pessoa está recebendo uma renda e ela vai receber então esse auxílio acidente a mais. A questão é que hoje a legislação prevê que, como regra, não existe a possibilidade de cumular o auxílio acidente com outro tipo de benefício. Então, ela não pode receber auxílio doença e, ao mesmo tempo, receber auxílio acidente. Se daqui um pouco a pessoa, por causa dessa sequela, ela acaba por ficar incapaz por causa da sequela, ela não vai poder receber aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e mais o auxílio-acidente. Vai receber apenas o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, que vão ser, então, benefícios substitutivos de renda. A jurisprudência faz uma ressalva que diz respeito a situações em que o causador, na verdade, a atividade ensejadora do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez não seja a mesma da sequela. Então, por exemplo, se a pessoa, o professor de violão lá, que teve problemas nos seus dedos, está recebendo auxílio acidente e está recebendo sua renda normal enquanto trabalhador. Em determinado momento, ele tem uma hepatite C, por exemplo, uma hepatite B, um agravamento de alguma outra doença, e ele fica incapaz para o trabalho por algum determinado período de tempo, a jurisprudência tem decisões no sentido de que será possível cumular estes benefícios, porque nesse caso nós temos fatos ensejadores dos benefícios diferentes. A lesão, a sequela garantiu
o auxílio-acidente, mas a doença, a enfermidade, o outro tipo de doença, a enfermidade, que garantiu o auxílio-doença, e daí, por isso, a possibilidade de cumulação. Existe uma questão, e eu remeto aí à súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do direito intertemporal. E essa súmula diz o seguinte: a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de 11 de 1997, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213 para a definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. A questão aqui, pessoal, é que anteriormente a legislação não tinha essa vedação de acumulação e por isso eles existe a previsão de um tempo em que essa acumulação ela vai ser garantida porque não existia vedação por parte da lei. É interessante, para finalizar a nossa aula sobre esses benefícios por incapacidade, tratar de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que falou da impossibilidade de cumulação independente da data da eclosão da moléstia quando o fato de gerador da aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente forem decorrentes do mesmo fato. A questão é pensar que, nesse caso, apesar daquela situação que eu disse para vocês de que existiria a impossibilidade de cumulação, existiria aquela questão do fato gerador, também existem algumas decisões que destoam das regras gerais e, para trazer justiça ao caso concreto, acaba se flexibilizando no caso concreto. Obrigado a todos, espero ter trazido informações relevantes e necessárias sobre os benefícios por incapacidade.